Irmãos, hoje a gente vai ter uma honra especial. Nós vamos poder ser ministrado pelo pastor Juliano Som. Vem cá, meu pastor. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo quando você pregou lá na sede. Eu não lembro nem quando foi, mas eu lembro da mensagem todinha. Você pregou sobre Apocalipse capítulo 2, falando sobre a igreja de Éfeso. Foi profundo demais. Mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração. Se quiser eu prego até agora de novo. Mas a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo. Estende a mão para cá, vamos abençoar a vida dele em nome de Jesus. Senhor, é tão bom ver quando alguém se coloca na tua presença com tanta sinceridade. O coração do Juliano é visível. Quem ouve a música, quem ouve a sua ministração, sabe que ele andou contigo. Sabe que ele está entregando aquilo que ele recebeu do Senhor. E eu peço mais uma vez que a palavra rema, palavra poderosa, venha do alto. E qualquer impedimento no nosso coração que atrapalhe a gente entender a tua palavra e recebê-la plenamente, que o Senhor retire de nós em nome de Jesus. Que hoje seja o dia de uma entrega total ao Senhor. Que hoje seja o dia de uma palavra vindo dos céus para nós. Use o teu servo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, tá? A casa é sua. Aleluia. Glória ao Senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos. O privilégio, a honra é nossa nessa ocasião que nós celebramos essa parceria. Eu não sei quantos aqui já estão sabendo, mas nós estamos indo para o Sertão juntos. A próxima edição do Impacto Sertão Livre, que é essa mobilização missionária, essa ação missionária, esse movimento missionário que acontece em prol de um povo que possivelmente é o povo menos alcançado pelo Evangelho na nossa nação, que é o povo que vive no semiárido nordestino. E hoje nós estamos ali atuando com mais ênfase no sertão do Piauí. E até a última vez que eu fiquei sabendo, o Piauí ainda era o estado menos alcançado pelo Evangelho, ainda, né? Mas nós estamos chegando junto com algumas parcerias especiais, e uma delas é a Igreja Batista Atitude. Nessa próxima edição, a comunidade, a igreja, haverá de implantar uma igreja, uma comunidade lá, na esperança de que a partir dessa implantação, toda a região seja beneficiada e nós possamos, num futuro próximo, ouvir falar, né, de um avivamento, de uma igreja que se expande nessa região, que por tanto tempo tem clamado em silêncio. Mas graças ao Senhor por essa parceria, nós estamos muito felizes e cheios de esperança. E como eu disse, a próxima edição do Impacto vai acontecer de 18 a 28 de julho. E essa ação não acontece se a igreja, se aqueles que entendem, se aqueles que têm essa chama no coração pelos perdidos não atenderem a esse clamor, a esse chamado, a essa convocação. Eu sei que a comunidade aqui, né, o pastor aqui deve estar fazendo nas próximas semanas essa mesma convocação. Nós estamos indo juntos servir um propósito que nasceu no coração do Senhor. E fica aqui a esperança de poder ver alguns dos irmãos na próxima edição, que será em São Raimundo Nonato. Acabamos de viver uma experiência linda em Picos. Foram mais de 800 voluntários vindos de todos os cantos do Brasil. Os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam, levantam e andam, e as boas novas são pregadas. A boa nova é pregada onde as trevas têm reinado, e nós temos sido testemunhas da transformação que o Evangelho traz, que é o poder do Senhor. Fica então aqui essa convocação e a esperança de vê-los em breve.
E para cooperar com aquilo que está sendo selado, eu quero trazer uma mensagem. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos buscar refletir acerca das características do chamado, uma resposta à missão de Deus para nós aqui na terra. E vamos mergulhar no texto de Isaías, capítulo 6, texto bastante conhecido, a partir do versículo 1. E ali nós lemos: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. Eis-nos aqui, estamos atentos à tua palavra, estamos atentos ao teu bradar, estamos atentos, Senhor, à tua vontade, à tua palavra, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. 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 O nosso Deus, o Senhor revelado nas Escrituras, é o Deus que envia. Ali nós temos o registro da história por meio daqueles a quem o Senhor tem enviado. No passado, Deus enviou a Abraão, o nosso pai na fé, fez com que ele deixasse um ambiente familiar, habitual, por conta de uma palavra. Nós vamos perceber também na história de Moisés, o Senhor tirando ele também de uma vida pacata. Na época ele vivia pastoreando ovelhas, e por 40 anos ele havia vivido nessa condição. E o novo chamado vem sobre a vida dele quando ele tinha 80 anos de idade. Quando Deus o chama para o Egito, a fim de falar com o faraó em favor do seu povo que era oprimido. 80 anos tinha Moisés, o que nos mostra que nunca é tarde para ser chamado pelo Senhor, nunca é tarde para começar algo novo no Senhor. Deus enviou, como nós aprendemos através do profeta Jeremias, todos os dias Ele enviou os seus servos, os profetas, a fim de falarem com o povo. E como nós muito bem sabemos e cantamos, Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho amado, para ser a esperança das nações, para nos salvar. E na sequência, logo depois que o Filho volta para os céus,
Deus enviou o seu Espírito, Santo Espírito, para nos consolar, guiar, convencer, capacitar, estar conosco. E por fim, Deus enviou e continua a enviar a sua igreja, o seu povo. Ele continua a enviar os seus para amar e servir aqueles que estão próximos, para amar e servir aqueles que estão um pouco mais adiante, até os confins da terra. E é por isso que essa pergunta, essa conclamação do Senhor, a quem enviarei, continua ecoando pelos séculos e alcançando corações, alcançando solos férteis, continua ecoando e chega até nós hoje aqui, essa tarde. A quem enviarei? E do texto que nós acabamos de ler, desse trecho em Isaías, eu gostaria de trazer 5 destaques acerca desse nosso chamado, a missão dada pelo Senhor a todos nós. Existiriam mais destaques, mas eu quero falar desses 5. E eles seriam, número 1, a qualidade dos chamados. Número 2, a razão do chamado. Número 3, a boa nova do chamado. Número 4, a responsabilidade no chamado. E 5, a motivação do chamado. E quanto ao primeiro destaque, quanto à qualidade dos chamados, versículo 5, o profeta Isaías: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu não tenho condições de estar na presença de Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim, porque eu não tenho condições de ministrar em nome de Deus. Ai de mim. Essa é a qualidade daqueles que são chamados por Deus. É esse o tipo de gente a quem Deus chama. Deus chama pessoas imperfeitas. Deus chama pessoas incompletas. Deus chama pessoas quebradas. Homens e mulheres de lábios impuros. Homens e mulheres que ainda estão no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Ele não chama os capacitados, Ele não chama os qualificados, não é por aquilo que temos condições de fazer, mas é por aquilo que Ele tem condições de fazer através de nós. 1 Coríntios capítulo 1, Ele chama os que nada são, chama os loucos, chama os insignificantes, chama os desprezados, para que ninguém se vanglorie diante dEle. O fazer é dEle, o louvor pertence a Ele, a glória, a honra pertencem a Ele. Pouca gente sabe sobre uma parte do meu passado, mas nada do que eu vivi na minha infância, na minha formação, nada me dizia que um dia eu haveria de ser um comunicador e que seria colocado diante de multidões para comunicar, para trazer uma mensagem, uma verdade. Eu sempre fui muito reservado, sempre fui muito tímido, continuo sendo, mas na minha juventude, na minha infância, eu, por ter crescido num ambiente muito solitário e sem ter tido a possibilidade de desenvolver talentos nessa área, nada dizia que um dia eu estaria vivendo o que eu vivo hoje. 2 pessoas, para mim, era uma multidão e eu era incapaz de falar algo, de me expressar,
tecer comentários e aqui estou eu, hoje, vivendo o que estou vivendo, sendo filho de uma refugiada. Minha mãe era da Coreia do Norte e, por um processo divino, conseguiu escapar daquela loucura. Conseguiu vir para o Brasil e no Brasil conheceu o meu pai e eu nasci um estrangeiro, vivendo toda essa improbabilidade. E eu não sei se você se sente incapaz, eu não sei se você se sente desqualificado, desqualificada, indigno ou indigna, mas entenda, saiba que é esse justamente um dos critérios de Deus para escolher alguém. Ele escolhe pessoas sem autossuficiência. Então, se você se sente indigno, se você se sente indigna, pequeno, pequena, parabéns. Você foi escolhido. Você foi escolhida. E o destaque número 2, a razão do chamado. Versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, eu estou perdido assim como este mundo está. Ai de mim, porque existe algo de muito real acerca de Deus. Ai de mim, porque se existe algo que a cruz revela para a humanidade, é que Deus é terrível em sua justiça. Existe algo de muito real acerca de Deus, que diz respeito à sua ira, sua santidade, o seu juízo. Ai de mim, porque Deus não é como aquela figura de um idoso doce, vestido de vermelho, de cabelos grisalhos e achando tudo bonitinho que vê. Toda missão, ela nasce de uma necessidade. Toda missão nasce de uma necessidade. A missão de Deus nasceu de uma necessidade, da nossa necessidade. Da nossa necessidade de salvação. Mas salvação do quê? Do que é que precisávamos ser salvos? Do que é que este mundo precisa ser salvo? Segundo Romanos capítulo 5, versículo 9, precisávamos ser salvos. Este mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Precisávamos ser salvos da ira de Deus. Este mundo precisa ser salvo da ira de Deus. Existe algo separado, preparado para este mundo rebelde, para essa humanidade caída e mesquinha, perversa. É a manifestação completa e final do juízo, da justiça de Deus. Existe um texto que tem mais de 40 anos, foi escrito em 1973 pelo mestre dos mestres, Dr. J.I. Packer. E o texto leva o título de A Ira de Deus. Eu quero ler uma porção desse texto que tem mais de 40 anos e foi escrito, obviamente, para um contexto ali da América do Norte. Mas eu não sei se nós conseguimos tirar alguma lição desse texto. Diz assim:
O hábito moderno, na maioria das igrejas, é falar pouco sobre esse assunto. Aqueles que ainda creem na ira de Deus falam pouco sobre ela. Talvez pensem pouco também sobre isso. Numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja apenas murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada sobre o julgamento. Quantas vezes você ouviu falar a respeito disso no último ano? Ou se você é um ministro, quando pregou algum sermão sobre a ira de Deus? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto no rádio, ou na televisão, ou em pequenos sermões que aparecem em alguns jornais e revistas? E se alguém o fizesse, quanto tempo levaria para que fosse pedido a ele que voltasse ao assunto? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna, e os cristãos em geral têm aceito o tabu e se condicionado a nunca levantar o assunto. A Bíblia tem um comportamento bem diferente. Não se pode imaginar que o julgamento divino tenha jamais sido um assunto muito popular. Entretanto, os escritores bíblicos se referem a ele constantemente. Uma das coisas mais impressionantes sobre a Bíblia é o vigor com que os dois testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus. Um estudo da concordância mostrará que nas Escrituras existem mais referências sobre a cólera, a fúria e a ira de Deus do que sobre o seu amor e a sua bondade. Até aqui. Isso gerou algumas reflexões, alguns questionamentos, e um dos questionamentos que surgiu foi: será que a revelação de Deus em minhas pregações, será que a revelação de Deus nas pregações que o mundo tem ouvido pelas rádios, pelas mídias, será que essas pregações têm feito as pessoas gritarem: ai de mim, estou perdido, sou pecador? É isso que as nossas ministrações, as nossas pregações têm gerado no coração dos perdidos. Sim, o Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia. Mas uma boa notícia também precisa de um contexto. Uma boa notícia também precisa de um ambiente. É o ambiente aquilo que vai trazer a percepção, né? Vai fazer com que a notícia seja percebida como boa ou não. Como assim? Imaginem se eu aqui anunciasse água para beber, água limpa para beber. Para alguns seria uma redundância, água limpa, mas se a água não é limpa, eu nem bebo. A água, para ser potável, tem que ser limpa. Mas enfim, água para beber, água limpa para beber, talvez um ou outro viraria o pescoço por conta do anúncio, por conta do volume, mas já bebi. Acabei de bebi um tempinho atrás. Não seria grande coisa. Mas ali no sertão do Piauí, ou no sertão nordestino, nas regiões por onde nós passamos e temos visto gente vivendo realidades como 5 ou 7 anos sem ver chuva. Nessa região onde a gente viu gente bebendo de uma água
que eu não teria coragem de dar para o meu cachorro beber, muito menos lavar o meu carro, e gente misturando, vovós, donas Marias, misturando essa água fétida, imunda, contaminada, venenosa, misturando leite em pó nas mamadeiras e dando para suas netas, para os seus filhos beberem. Nessa região onde nós escutamos de dona das mesmas donas Marias, dizendo que o pior medo é ficar sem água, e nós já ouvimos de uma dona Maria, ela dizendo, olha, quando a seca vem e não tem para onde correr nem essa água, ela era obrigada a dar óleo para os seus filhos beberem. Ali a notícia ia ser, se naquele ambiente eu anunciasse água para beber, a notícia ia soar muito diferente. E por isso, sem essa visão clara de quem Ele é, sem entendermos de quem ou do que precisamos ser salvos, sem entendermos a sua pessoa, a sua santidade, a sua majestade, a sua justiça, toda a consequência do nosso pecado, dificilmente nós vamos ver pessoas entusiasmadas com o Evangelho. O amor, a graça, a bondade do Senhor precisam também estar dentro de um contexto mais amplo, maior. Jesus te ama. Obrigado. Obrigado. É claro que Jesus me ama. Não faço mal para ninguém. Sou uma pessoa boa. Não é quanta caridade que eu faço. Obrigado, Jesus me ama. Eu sei, Ele é bom, né? Não deixa de ser verdadeiro. De fato, Jesus nos ama. Jesus ama toda a humanidade, mas como é que se manifestou esse amor? De que forma? Como foi? Qual é o contexto? E o destaque, então, número 3, a boa nova, a boa notícia do chamado. Versículo 7. Por isso, se lembram, o anjo, Isaías percebe a sua perdição. O anjo, então, pega uma brasa e toca nos seus lábios, né? E por isso, por algo que não partiu de Isaías, por algo que não partiu da humanidade, mas por algo que partiu dos céus, iniciativa dos céus, por isso a sua culpa será removida, não por aquilo que começou em você, mas por algo que começou nele. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Ei, mundo, somos pecadores, estamos perdidos. Deus é santo e justo, e Ele tem separado para todos justiça, juízo. Estamos perdidos. Mas existem boas notícias, Deus justifica o ímpio, Deus encontrou um meio, Deus justifica o vil pecador, Ele providenciou um meio para que a nossa culpa fosse removida e o nosso pecado perdoado. Ele providenciou. Percebem como a notícia já soa diferente? A notícia é boa. E o quarto destaque, a responsabilidade no chamado.
Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, bradando em alta voz: quem enviarei? Quem irá por nós? E por conta do caráter da missão, por conta das características do chamado, nesse brado de Deus, a quem enviarei, quem irá por nós, é possível perceber algo implícito, algo incluso nessa chamada. E o que é possível perceber é o preço que haveria de ser pago pelo cumprimento da missão. É possível perceber. Abraão abandonou o conforto, Moisés deixou também uma vida pacata. Os profetas, eles viviam a angústia de ver e sentir aquilo que Deus via e sentia. Jesus, o Filho de Deus, foi humilhado, crucificado e morto. Os apóstolos e os heróis da fé do passado foram perseguidos, presos, queimados, lançados aos leões, esquartejados, mortos, torturados, e em muitas partes do mundo, ainda hoje, a coisa não é muito diferente. Não é. Existe um preço, existe um alto preço pelo cumprimento da missão. Quem irá? Quem diz sim ao chamado desse? Quem ousaria pagar um preço assim? Alguém aqui? Quem diz sim? Dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de redenção, esperança e novos começos, através daqueles que têm dito sim. Uma nova história, um novo capítulo só vai poder ser escrito se alguém se manifestar e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, custe o que custar, eis-me aqui. E eu tenho uma forte impressão de que Deus está à procura de gente diferente, de pessoas diferentes. Se Deus não está, eu acho que estou cansado de perceber nas entrelinhas pessoas perguntando: o que é que eu vou ganhar com isso? Que vantagem tem nisso para mim? Quais serão os benefícios? Porque senão eu estou fora. Porque eu preciso seguir alimentando o meu egoísmo, o meu individualismo. Eu tenho uma forte impressão que Deus está à procura de gente diferente. De pessoas que entenderam que Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Deus disse a Abraão: te abençoarei e você será uma bênção para as nações. A bênção de Deus tinha um propósito além de Abraão, alcançava Abraão sim, mas além de Abraão, da mesma forma que as bênçãos que estão sobre nós hoje, precisam passar por nós. Deus nos abençoa para que sejamos uma bênção, uma manifestação dele. E queridos, não é possível ser uma bênção sem estar disposto a perder algo. Não é possível ser uma bênção sem estar disposto a sair no prejuízo, sair de mãos vazias. Não é possível ser uma bênção sem lágrimas,
sem angústia, sem dores. Não é possível ser uma bênção sem estar disposto a amar. Não é possível ser uma bênção sem estar disposto a carregar a nossa cruz. E algo que fala um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade no chamado. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Segunda Reis 13, 14, e um pouco sobre o contexto do texto. Naqueles dias, a nação de Israel era oprimida pela poderosa Síria. E o profeta Eliseu, por meio de quem Israel obteve diversas vitórias, ele estava enfermo e perto da sua hora de partir. E o rei Jeoás, temendo, por uma Israel sem o grande profeta, ele vai então fazer uma visita ao quase morto Eliseu. E versículo 14, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, tu és como os exércitos. O que vai ser de nós agora sem o poderoso profeta? Como haveremos de lidar com os nossos inimigos? E Eliseu então, no verso seguinte, diz: traga um arco e algumas flechas. E o rei assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. O rei golpeou uma vez, golpeou duas, golpeou três e parou. Parou. Poderia ter continuado, tinha mais flechas. O profeta estava ali esperando que ele continuasse, mas ele parou. E a Bíblia não diz o porquê que ele parou. A gente não sabe. Desânimo, orgulho, insubmissão, falta de fé, preguiça. Parou. E o versículo seguinte, 19, o homem de Deus ficou irado. Eliseu ficou irado com o rei e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Eu acho que é muito claro para todos aqui que somos responsáveis por nossas ações. Sim. Nós somos responsáveis por nossas atitudes. Sim ou não? Sim. E as nossas ações, as nossas atitudes
irão repercutir na história e na eternidade. Mas a nossa falta de ação, a nossa falta de atitude não vai gerar repercussão alguma. O rei Jeoás havia buscado a Deus, havia ido ali, buscado a Deus por meio do profeta. E Deus então, Ele dá as respostas, envia por meio do profeta todos os recursos que caberia ao rei usar na conquista dos seus objetivos. Só que o rei, ele não usa todos os recursos que Deus havia dado. E o que aconteceu? A missão foi cumprida parcialmente. Parcialmente. Ao invés de uma vitória completa, foram só 3 vitórias. Não. 3 vitórias, nada mal. Pelo menos foi alguma coisa. Pô, foram 3 vitórias. Tá certo que não era aquilo que Deus queria, mas, pelo menos, né? Só que se nós acompanharmos o registro bíblico, a narrativa bíblica, nós vamos ficar sabendo que porque a Síria não foi destruída completamente, ela se ergue novamente. E o que acontece tempos depois? Israel é levado, o povo de Israel é levado cativo. Acontece o cativeiro sírio. A falta de atitude trouxe resultados diferentes daqueles propostos por Deus. Eu não sei quantos aqui já receberam uma palavra. Talvez de um profeta, talvez por meio de uma proclamação deste altar, talvez lendo a Bíblia por meio do Espírito Santo, você recebeu uma palavra. O que é que você fez com ela? Você correspondeu, reagiu a ela? Ou ficou parado? Se for de Deus vai acontecer, né? Não aconteceu nada, tá vendo? A Eliseu, falso profeta, estava na carne. Lancei a flecha, a flecha da vitória, você conquistará a Síria por completo. Estava na carne. O que é que você fez quando você recebeu essa palavra? Correspondeu? Reagiu ou ficou inerte? Porque a mesma responsabilidade que estava sobre o rei Jeoás está sobre nós, a mesma. E nós buscamos ao Senhor, buscamos respostas, buscamos os meios, Ele nos dá todos os recursos, as nossas aljavas estão cheias. Fazemos uso completo de tudo que recebemos. Nós somos os responsáveis em Deus pelos avanços do reino nessa terra. Aqui na zona sul do Rio, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, no sertão, nos confins da terra. Eu repito, dos tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor tem escrito a sua história de redenção, de nascimentos, de esperança, através daqueles que dizem: eis-me aqui.
quem enviarei? E o quinto e último destaque, a motivação do chamado, a motivação, e é aqui, na verdade, onde tudo começa. Versículo 1: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu tive um encontro com a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu nasci de novo. Sim, eu me lembro do dia, eu me lembro do local, eu me lembro de como foi o dia mais marcante da minha história. Eu vi a sua glória, o Senhor se revelou a mim, e eu nunca mais fui o mesmo. O que fez o profeta Isaías perceber quem ele era, perceber a impureza do mundo ao seu redor, foi a clara visão da glória de Deus. O que fez o profeta Isaías confessar o seu pecado e entender a boa nova do perdão foi a clara visão da glória de Deus. O que fez ele responder como respondeu: eis-me aqui, custe o que custar, eis-me aqui. Foi a clara visão da glória de Deus, foi a revelação de Deus que levou o profeta Isaías a abraçar o seu chamado como ele abraçou. Por isso, a pergunta precisa ser feita: será que quem não vive em missão está vendo claramente a beleza da glória de Deus? Será que quem não vive em missão tem buscado conhecer a Deus? Será que quem pensa mais nos seus interesses? Será que quem pensa mais no que pode levar dessa vida? Será que quem não está disposto a perder algo para que outros possam ganhar, estão vendo quem o Senhor é? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se isso te ajudar a perceber aquele que está sentado no trono, e que de eternidade em eternidade os anjos ao seu redor, os seres celestiais, não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Precisamos te ver, precisamos te ver, precisamos te ver, para que a nossa resposta seja uma resposta digna de quem tu és. Abra os nossos olhos, revela a tua beleza, revela a tua majestade, Senhor. Que os olhos possam ver, que o coração possa sentir, que a mente possa apreender. A gloriosa majestade santa. E aos que o veem, ele pergunta: a quem?
àqueles que tiveram um encontro com a sua glória, àqueles que tiveram as suas vidas transformadas. Ele pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Onde estão aqueles que serão a minha extensão? Onde estão aqueles que serão a minha revelação? Onde estão aqueles que são as minhas mãos, que tocam, que saram a minha voz, que contraria as mentiras deste mundo? Onde estão aqueles que desejam ver a história que ainda não veio a acontecer? Onde estão aqueles que desejam ver a vida rompendo onde a morte reinava? Aqueles que querem ouvir o riso onde o choro reinava? Aqueles que querem ser resposta ao clamor da viúva, do órfão? Quem enviarei? Onde estão aqueles que dizem sim? A missão que eu deixei para cada um. Toda missão nasce de uma necessidade, e a sua missão é a necessidade que cativou o seu coração. Essa é a sua missão. O que te leva a chorar, o que te leva a clamar, eis a sua missão. Você diz sim. Onde estão? Onde estão os que dizem sim? Se você diz sim, aproxime-se do altar. Venha, 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 venha. Venha ao altar, ao lugar de entrega, de sacrifício. Você que diz sim, você que corresponde, diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Usa-me, 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 usa-me. Eu quero ver, eu preciso ver a tua glória. Eu quero, eu quero, eu quero ver. Para que uma nova história rompa, para que um novo capítulo seja escrito, para aquilo que ainda não há venha à existência. Eu digo sim, eu digo: eis-me aqui, eis-me aqui. Vocês que dizem sim, lembrem-se, lembrem-se das palavras do Senhor, lembrem-se das promessas do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu não sei se é porque nós somos constantemente afligidos pelas trevas. Eu não sei se é porque nós somos constantemente afligidos por este mundo. Muitos acabam adotando uma postura defensiva e parece que eles entenderam o contrário daquilo que na verdade o Senhor quis dizer. A impressão que se tem é que estes que vivem na defensiva entenderam que o Senhor disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja.
Mas não foi isso que ele declarou, não foi isso que ele prometeu. Ele prometeu que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja. O que são portas? Portas não são instrumentos ofensivos, portas não são armas de ataque, portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. Ele quis nos dizer que na medida que a igreja se levantar, na medida em que os seus se levantarem e corresponderem ao chamado e dizerem eis-me aqui, e marcharem e avançarem e reagirem, as portas do inferno não haverão de prevalecer contra o avanço da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão na sua vida. As portas do inferno não prevalecerão na sua casa. As portas do inferno não prevalecerão no Rio de Janeiro. As portas do inferno não prevalecerão no semiárido brasileiro. As portas do inferno não prevalecerão nos confins da terra. Por isso ide. As portas não prevalecerão contra a igreja, contra a sua presença. Enquanto os agentes do Senhor continuarem respondendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Dizemos sim, dizemos sim, dizemos sim. As trevas, eu verei a vida tomando o lugar da morte, a ressurreição, a esperança tomando o lugar do desespero, o riso, a festa, a alegria tomando o lugar da tristeza. Senhor, as tuas flechas, Senhor, a flecha da vitória, que como comunidade lançamos para este mundo, que como comunidade enviamos, lançamos ao mundo.